Dá uma olhada. Ao É 18 vivo, anos. mais uma vez ao vivo, com mais um De Olho no Streaming. E hoje a gente vai falar sobre a série O Gambito da Rainha. Eu, o Antônio Gomes, que é psicólogo, a gente vai falar sobre vários temas: genialidade, adicção, traumas, relações familiares e um pouquinho mais. Antônio, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, o fato de você ter aceitado o meu convite para falar sobre essa série tão complexa e tão profunda, né? O Gambito da Rainha, para muitas pessoas, eu acredito que o Gambito da Rainha deva chamar muito a atenção pela questão da adicção da personagem protagonista. Ela é viciada em álcool e em barbitúricos, né? E tem a questão dos traumas de infância também. A mãe dela se suicidou, ela passou alguns anos num orfanato. Então, eu acredito que para muita gente, essa relação entre traumas e vícios é bastante forte, é bastante marcante. Mas a minha proposta hoje é levar o debate para um outro lado. Tudo bem, a personagem protagonista, a Elizabeth, realmente tem traumas muito fortes. Inclusive, tem uma cena que eu acho incrível, quando ela fala que ela adora o xadrez, porque tudo está dentro do xadrez. É como se ela pudesse controlar tudo num tabuleiro de xadrez. E um tabuleiro de xadrez é o oposto da vida, a gente não consegue controlar praticamente nada. Então, por essa fala da Elizabeth, por outras características da Elizabeth, que eu vou comentar mais tarde, eu vejo essa personagem como uma neurótica obsessiva. Ela tem uma fome, ela tem uma sede de controle absurda, né? Mas depois eu vou falando de outras características que me fazem crer nesse diagnóstico, nessa estrutura, né? Mas para mim é uma das cenas mais fantásticas, quando ela diz que no xadrez, ela é tão apaixonada por xadrez, porque no xadrez ela consegue controlar tudo. E ela não conseguiu impedir que a mãe morresse, ela não conseguiu evitar a ida para o orfanato e tantas outras coisas na vida dela, né? E a gente estava conversando aqui antes, o Antônio e eu estava comentando que o que pega muito para mim nessa série é a questão da genialidade da personagem. Como é difícil, como é doloroso, a gente estava conversando sobre isso, ser genial. Né? O Antônio até comentou que devia ser considerada até um tipo de patologia a pessoa que é genial, porque o funcionamento do cérebro é muito diferente. Né? E ela, a Elizabeth, para quem viu a série, ela é uma pessoa intratável, ela é muito difícil de lidar, é uma pessoa assim muito com muita raiva dentro dela, ela não aceita aprender nada com ninguém, ela não aceita perder, ela não é uma pessoa simpática. A Elizabeth realmente não é uma pessoa simpática, mas ela tem um foco tremendo em relação ao xadrez, ela tem uma genialidade desde os 9 anos de idade, quando ela conheceu o jogo. Agora, eu vou passar a bola para o Antônio, e aí a gente vai fazendo um ping-pong. Ok, boa noite. Silvia, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço o seu convite, tá? Para poder falar dessa série. É um tema muito legal, é amplo, tem vários aspectos. Boa noite quem estiver assistindo. Agradeço também a presença de todos, tá? Pegando a série, né, a história, e usando os dois fios condutor, que é genialidade, né, e a dicção, né, tá? Eles estão presentes na série bastante, ou seja, a Elizabeth tem uma genialidade, e eu diria assim, aí a minha interpretação é uma especulação, tá? Porque eu não conheci, ela não existe, ela é uma ficção, mas eu diria, bom, com aquela mãe que ela teve, que foi PhD em matemática, entendeu? Eu diria, bom, eu não conheci muito sobre o pai, acho que é o Paul, não tenho certeza. Ele desaparece. O pai não
pai biológico, né? Ele não fica, ele não segura, não está presente. Por algum motivo, ele foi embora. Também ficar com a mãe da Elizabeth, acho que é Alice, Ele até tentou ficar com a menina, a mãe. tentou, ele foi lá, deu uma chorada, mas eu vi essa parte. Depois eu até questionei, falei, pô, quando a gente tem um desejo, a gente é doidão, vamos dizer assim, pela coisa que a gente quer, a gente, cara, vai fundo, tá? Eu acho que ele desistiu fácil, mas isso é meu julgamento. Então, aí já tem uma questão minha, né? Sim, sim. Tá? Então, filhos, ela era filha dessa mulher que era muito inteligente, tá? E aí já começa pela mãe dela, pela Alice, assim, ela era muito inteligente, mas ela tinha um trique-trique, aparentemente, né? Uma personalidade difícil e tal. Difícil, desculpa, essa palavra não é boa. Uma personalidade que, para convívio a dois, eu diria, cara. Complexa, diga complexa, tem que ter férias, tem que tomar um vinho depois, né? Depois de convívio, você tem que. Cara, peraí, eu quero umas férias dessa relação. Agora, então eu diria, a Elizabeth pode ter herdado. Aí eu estou falando de genética e epigenética, né? São duas, ou seja, uma está ligada diretamente à alteração de DNA, a outra não. Então, eu diria, bom, ela já trouxe isso, é uma gênia, a garota, ou seja, dessa forma, né? E como todo gênio, normalmente, segundo aí as histórias do folclore, onde aparecem os gênios, né? Ou seja, eles ficam normalmente presos na garrafa por 10 mil anos antes de aparecer, porque eles são complicados, né? Não são fáceis. Então, ela é uma pessoa genial, mas ela é transgressora. Calma, é a minha interpretação. Desde pequenininha, ela é transgressora. Sim. Eu vejo isso quando ela chega lá no orfanato, né? Em que ela, por uma questão de surpresa, ela acaba indo ter que bater o apagador, e quando ela vai bater o apagador, ela, com a curiosidade que ela tem, que eu diria uma característica dos gênios, essa curiosidade esquisita, ou seja, né? Eles vão ter curiosidade por coisas estranhas, não pela média, né? Eles não estão querendo saber quem é o cara que está cantando a música da moda. Eles vão querer saber as coisas esquisitas lá do porão, né? Exatamente. E aí ela encontra aquele outro cara que eu diria, bom, tá ali um outro gênio também, um zelador que joga xadrez, ou seja, eu diria, pô, né? Um zelador que joga xadrez e toma o uísque dele tranquilo lá na garrafinha dele, né? E encontrou o equilíbrio. Ou seja, joga o xadrez dele, toma o uísque, não joga faz... sozinho, né? Ele joga sozinho. Esse encontro. E aí ela passa, inclusive, em algumas vezes, lá na sala de aula, ela foge da sala de aula, ela dá uma jogadinha ali, fica lá atrás, ela faz o exercício antes de todo mundo, da matemática, resolve tudo, e rapidamente ela vai bater o apagador, ou seja, ela não está afim de ficar ali naquele mundo normal, pessoas cantando no coral e tudo mais, ela foge lá para o porão. Então, já para mim demonstra uma personalidade, calma, eu vou falar essa palavra, mas não... transgressora, ou seja... eu acho essa palavra linda. Porque, né? Se ela fosse... se ela ficasse na linha da normalidade, ela ia cantar como todo mundo ali, esperar que alguém fosse adotá-la, aquela coisa toda, né? É uma coisa interessante, assim, desculpa te interromper, mas acho que pode interromper à vontade. Isso é bem importante pontuar. É um grande jogo, né, na sociedade, é uma coisa muito complexa, porque, por um lado, nós somos preparados e ensinados a seguirmos as regras. Não, isso. Na hora da aula tem que ficar na sala de aula, tem que anotar o que está na lousa, tem que fazer lição de casa, na hora do coral tem que participar. Exato. Somos preparados, somos ensinados a fazer isso. Por outro lado, as pessoas só conseguem fazer algo de grande, de novo, de diferente, quando elas matam uma aula, quando elas leem um outro livro, né? Não leem um livro recomendado. Então, muitas vezes, para a pessoa dar certo na vida, eu vou colocar entre aspas, tá? O dar certo na vida, para prosperar, para se destacar numa arte, num esporte, num jogo, em qualquer coisa, numa ciência, muitas vezes a pessoa tem que desobedecer, ela tem que quebrar algumas regrinhas. E aí, na hora que ela vence, aí todo mundo aplaude. Nossa, ela fez bem de ter matado aula. Nossa, ela fez bem, né, de ter deixado de fazer isso ou de fazer aquilo. Mas quando dá certo,
Se a pessoa se ela não ganhasse, se ela não fosse uma vencedora, aí ela seria apenas uma menina mal criada, rebelde, má estudante, que fez tudo errado, que não, né, não Isso. servia para nada. Então, é uma grande contradição e uma grande hipocrisia também. O problema não é quebrar a regra, o problema é quebrar a regra e não vencer. Se você quebrar a regra e vencer, ó, tá tudo certo. É mais ou menos É, isso, social. concordo com você, né? E é interessante, porque então existe uma regra que não pode ser quebrada, que é fracassar. A regra é não fracassar, né? Senão você está fora do. Não deu certo. Então, pegando o exemplo que você deu, se ela não vencesse, vamos colocar dessa forma, tá? Então eu diria, bom, possivelmente ela estaria sendo tratada com remédios psiquiátricos para, entende? Ela estava uma pessoa com distúrbios, transtornos mentais, tá? Diria isso. Ela venceu. Ela tem, entre aspas, os transtornos mentais, que eu diria, olha, eu acho que todos os transtornos mentais que ela apresenta, possivelmente são o que eu chamaria, assim, botar o nome técnico, comorbidades, pelo fato dela ser um gênio, entendeu? Ou seja, é o preço da genialidade, e que o próprio zelador fala em alguma cena, diz, olha, toda moeda tem dois lados. Ele acho que ele fala esse negócio da moeda, dizendo, ó, esse dom que você tem um preço, né? Que eu diria, ele está dizendo para ela, olha, não é assim tão fácil ter um dom como esse e viver numa sociedade onde nós necessitamos ter um certo tipo de, vamos dizer assim, controle, tá? Para poder ter uma linha condutora, que essa linha condutora, então, seria um fio condutor que nos coloca numa média da tal chamada normalidade, né? O que é esperado para mim? Bom, é esperado para mim que eu seja um vencedor, né? Um vencedor em que sentido, né? Vou crescer, vou arrumar um emprego, vou, sei lá, comprar um carro, casar, ter filhos, ser uma pessoa legal, tá? E aí isso seria ser um vencedor, tá? Mas aí é aquela história, ou seja, o esforço que a maioria de talvez a maioria faça para ficar nessa linha, né, é uma coisa muito grande, acho eu, né, eu diria pelos estudos que eu tenho, e às vezes por uma, sei lá, uma compensação, né, venha vamos dizer assim, o contato com que chamaria da adicção, dessa coisa estranha que aparece, ou é o álcool, ou é o cavalinho, ou é a moda, ou é o açúcar, ou é o chocolate, ou é o cartão de crédito, ou seja, a adicção não é só álcool, nem é só cocaína ou maconha, né? Tá? Muita coisa. Agora, voltando ao filme, ela tem então ela encontra esse gênio, que eu chamo esse gênio que estava no porão, que eu considero aquele zelador um gênio, porque ele também é maluquinho, ou seja, o cara é estranho. Não, o cara joga xadrez, o cara tinha É que estar uma lavando figura o chão. inadequada também. Isso, está inadequado com a posição esperada, né? A posição esperada é, cara, você é um zelador, brother. Você vai ter que fazer o seguinte: lava o chão, né? E normalmente, como todo bom zelador que seja esperto, ele vai rapidamente arrumar uma forma de dar uma fugidinha para tomar a bebidinha dele. Não, ele joga xadrez, ele fica sentado na cadeira dele, né? Joga xadrez e aceitou essa menina, né? Ou seja, esse eu considero um ponto importante sobre o aspecto que eu diria psicanalítico, né? Que ele, eu diria assim, nesse momento ele passa a ser o homem, a primeira vez que essa menina encontra um homem que abraça no sentido de Que acolhe. acolhe, Ela né? tem uma referência, né? Inclusive, Isso, foi ele que pagou a primeira inscrição do primeiro. exatamente. E olha que coisa interessante, só desviando um pouquinho para a gente Pode voltar. ver à vontade. Eu achei bem interessante essa passagem dela pelo orfanato. Porque você percebeu isso, Antônio? Foi o zelador que ensinou ela a jogar, foi o zelador que pagou a primeira inscrição para ela do primeiro torneio. E quando ela vai para aquele torneio principal, né, quem paga a inscrição? É a Jolene, que é aquela menina que Isso, cresceu lá com do ela, orfanato, que que ela diz, passou eu um tempo tenho. com ela no orfanato. Então, olha como
querendo ou não, aquele orfanato virou uma referência familiar para ela. Porque ela teve uma mãe que, né, se matou quando ela era criança, ela mal conheceu o pai, né? Nem sei se ela, acho que ela nem lembrava do pai. Aí depois ela fica um tempo no orfanato, depois é adotada, também dura pouco tempo, porque a pessoa também morre, a mãe morre. O pai adotivo é desculpa, gente, é um escroto, né? Uhum. Então, parece que aquele pequeno período no orfanato foi realmente um espaço, um tempo de acolhimento, porque forma um círculo, né? Fecha um círculo. Começa com o zelador ensinando a jogar, ele paga a primeira inscrição, e a inscrição, a última inscrição do último torneio, né, na União Soviética, Uhum. é. Foi a Jolene. A Jolene. É interessante que tem aí isso. O único que o zelador não apresentou muita ambiguidade. A única ambiguidade que eu vi no zelador foi quando ele aquela cena em que ela, na verdade, ele tira a garrafinha de uísque lá da gavetinha, né? Então ele demonstra ali, cara, o cara ele é humano, ou seja, tá? Ele também bebe, tá? Ele tem lá o trick dele, ou seja, tá? E ele, outra coisa importante no Senador é que ele apresenta a Elizabeth para o mundo do xadrez, não apenas ali naquele porão, né? Mas ele chama um representante de uma escola, de uma turma de xadrez, um clube de xadrez, né? Porque ele vê naquela menina uma genialidade. Seja, esse representante também, quando vê essa menina jogando, inclusive ela joga com os dois, com o zelador e com esse representante ao mesmo tempo, né? Então ele percebe essa genialidade e esse representante chega, vou dizer assim, ao ponto de ir lá falar com a diretora da escola, não, com a representante lá, com a dona lá ou seja, a coordenadora responsável pelo orfanato, né? E pedindo para ela, olha, deixa ela participar do clube, né? Seja, lá do xadrez. Então, esse zelador, eu diria, ele faz um papel aí de, vamos dizer assim, é como se ele chegasse e fizesse, eu vou chamar suplente, mas não é um suplente, mas ele quase que substitui aquele pai desejado, não sei se ela será desejado, mas essa coisa está faltando aparentemente É para uma figura Elizabeth. masculina, né? E você levantou uma coisa bacana na nossa conversa antes de começar a live, que aí as outras figuras masculinas que aparecem, que são os jogadores também de xadrez, todos ensinam alguma coisa para ela. É como se aquela figura do zelador começasse a ser replicada. E todos aqueles homens É, deixam é, alguma coisa para ela também. é, é curioso, interessante. Agora, o contato eu diria assim, o contato da Elizabeth com a adicção, né, eu diria, bom, já começou quando ela vivia com a mãe, ou seja, entende? A mãe, tá? Mas, indo para o orfanato, né, vem da própria instituição. A instituição, de uma certa forma, né, ela acaba criando uma adicção ali, não só na Elizabeth, em toda aquela outra criançada que tomava aquele remedinho para ficar calminho, porque é muito bom tratar de alguém calminho, tá? O chato é cuidar de alguém, entendeu? Pentelho, é horrível, tá? Agora, um remedinho ajuda, eu falei, é ótimo, mas só que tem um preço, né? Que é essa adicção, e a Elizabeth então demonstra no filme essa compulsão, essa obsessão pelos comprimidos verdinhos, né? Como a Juliane fala, os verdinhos deixa para gente. São os ansiolíticos, né? Não, eu acho É, isso. esteticamente, inclusive, acho linda aquela cena que ela está segurando aquele vidro, né, com os ansiolíticos, e ela cai da cadeira. Isso, ela cai de lateral, é legal, e ela fala mãe naquele momento, ela fala mãe, né? Como se realmente fosse aquela, vamos dizer assim, um consolo materno, tá? Ou uma busca de socorro, e o que ela tinha era a mãe, na verdade, porque ela nunca deixa de ter as lembranças da mãe, né? Ou seja, Sim. mesmo que seja de forma... E ela teve duas mães, olha que interessante, ela teve essa mãe, essa primeira mãe, que não bebia, ela não tinha adicção, mas ela tinha aquela genialidade e lidava com matemática, e o xadrez tem muito a ver com matemática também, então ela tem essa inteligência bem lógica, como a da mãe,
Isso. E ela tem uma outra herança da mãe por aprendizado, porque a mãe, ela diz para a filha que homens aparecerão na sua vida, querendo ensinar Isso. coisas para você, né? Isso. Realmente isso Isso mesmo. aconteceu, mas ela nunca permitiu, mesmo naquele processo de aprendizado, ela nunca permitiu ser moldada, né? Ela manteve uma independência, apesar da dependência química, sentimentalmente ela manteve uma independência. E aí a mãe adotiva, ela passa um outro legado, né? Porque ela volta a tomar os ansiolíticos por causa da mãe adotiva, quando ela percebe que a mãe adotiva toma aquele mesmo remédio que ela tomava no orfanato, ela aprende a beber com a mãe adotiva. Então, olha, ela precisou das duas mães, pegou a genialidade e aquela dureza, né, da primeira, com a adicção e com uma certa poesia da segunda. Porque conforme a série vai chegando mais pro fim, mesmo com toda a dureza neurótica obsessiva dela, ela começa a ganhar um pouco de ginga, ela começa a ganhar um pouco de charme, porque ela é muito fina no começo assim da série, e ela vai ganhando um jeito mais feminino depois. Então ela é realmente um produto daquelas duas mulheres, né? Nem o pai biológico, nem o pai adotivo, né, tiveram influência sobre ela. Aí você falou da figura do zelador. A figura forte, masculina, não era nem pai de criação e nem pai biológico, era alguém que veio de fora, trazendo o mundo do xadrez. Que é cheio de regras, né? Ou seja, tudo bem controlado, né? Talvez como se fosse uma tentativa de assim, deixar as coisinhas no trilho, mas as coisas acabam saindo do trilho em algum momento, né? E aí tem a dicção, né? Então, eu diria, a dicção começou também na instituição, essa instituição que está aprendendo ainda, né? Porque a própria lei estadual foi que definiu lá que o remedinho verdinho não podia ser dado mais, podia ser mais dado, porque naturalmente começaram a entender que era complicado. E aí proíbe o remédio verdinho, mas aí a Elizabeth demonstra mais aquela forma dela ser impulsiva, transgressora, ela vai lá e quebra a janela, pega o pote, mete a mão lá no pote, bota um monte de comprimido na boca, né? E é claro, tem um troço, desmaia. E toda a escola não, o orfanato, todo não, a maioria das pessoas presenciam que estão ali, né? Ela desmaia, a professora lá, a dona do orfanato, chama Elizabeth, diretora, e né, é interessante, porque demonstra assim, cara, o que é que nós temos na mão aqui, né? Apesar que eu diria que uma diretora de orfanato, ela não deveria se assustar com essas coisas, tá? Quem vai ser diretor de orfanato diz, cara, você não vai cuidar aí, pô, da escola, do jardim de infância de Cambridge, entendeu? Quem vai cuidar do orfanato, né? Vai cuidar de gente que é órfão, né? Mas aí começa a dicção vai seguindo, ela vai para o... É interessante, porque você tocou no ponto... A mãe já demonstra uma certa... A mãe dela, a mãe biológica, me parece demonstrar uma certa... Não é dificuldade, mas é como se fosse uma dureza, uma questão com os afetos, a demonstração de afeto. Né? Na mãe até existe, mas aquele mergulho, tem uma cena que ela faz um mergulho no lago, ela pega a criança e dá um mergulho prolongado, né? A criança fica desesperada, né? Sim. E ela depois sobe lá, depois a criança fica alegre. Então, é como se houvesse ali uma certa desconsideração ao outro, mesmo que esse outro seja minha filha. Sim. Entendeu? Tá? E na cena do acidente, em que ela está desesperada, porque ela foi lá ao encontro do homem, né? Que é do pai da menina, está casado. E descobre que ele está com outra família. E ela diz uma cena interessante. Foi um erro de arredondamento, ou seja, ela está ali ela está destruída, entre aspas, a mãe da Elizabeth. Elizabeth parece que pergunta o que foi. Ela diz, não foi nada, não, foi só um erro de arredondamento. Ou foi um erro de arredondamento, né? Eu diria, cara, numa situação como aquela, dizendo, cara, que loucura, que droga, estou sofrendo muito. Não, foi um erro de arredondamento. Né? E aí depois vai para a estrada e diz para a filha, olha, fecha os olhos. Ou seja, dizia assim, olha, eu vou me acabar aqui
com esse caminhão aqui, tá? E vou levar você também, mas aproveita, fecha os olhos aí que vai dar tudo certo. Né? Engraçado isso, né? A gente pensar em tudo que acontece com a personagem da Elizabeth, né? Uhum. É como se forma o processo de adicção dela, como ela aprende a jogar xadrez, como ela aprende a puxar para os afetos, né? É tudo tão interessante porque é muito realista. Normalmente as pessoas têm uma tendência assim a querer encontrar uma resposta fechada. Ai, fulano bebe por tal motivo, fulano não consegue se relacionar por causa do pai, ou por causa da mãe, ou por causa de uma experiência em específico. E o Gambito da Rainha mostra de uma forma muito bonita, muito poética, muito dura ao mesmo tempo, que nós somos um mosaico dos nossos afetos e das nossas experiências. E não é uma experiência, não é um afeto, não é uma pessoa que vai fazer tudo. Então, quer dizer, ela já começa com aquele remédio no orfanato, mas assim, não é só o remédio do orfanato, é a explicação da Jolene. A Jolene que dá uma explicada para ela, mostra para ela que se ela tomar aquele remédio num outro horário, vai dar uma sensação boa. Então, já tem a influência do orfanato, aí já tem a dica da Jolene, já tem uma predisposição dela, porque ela já passou por muito trauma, né? Aí depois, no futuro, ela acaba encontrando aquele mesmo remédio com a mãe adotiva, né? Aí depois a mãe adotiva ensina ela a beber. Depois tem toda aquela sobrecarga, porque ela precisa ser uma vencedora. Inclusive, tem uma outra cena que me agrada muito, quando ela está no elevador, eu acho que é na Cidade do México, e ela escuta os soviéticos falando dela, né? Que ela era alcoólatra, enfim, aí um deles fala ela é como nós, ela não pode perder, ela não tem a opção de perder, ela é órfã, ela é uma sobrevivente, né? Então, isso eu acho extremamente rico. A gente é feito assim, ela pegou aquela genialidade, talvez, da mãe, geneticamente, mas ela também teve influência de outras pessoas, de outras situações. Então, o Gambito, eu não sei se você percebeu isso, Antônio, que passam os personagens, né? A Jolene aparece no começo, depois volta no final, a mãe adotiva fica no miolo da série, e aí tem aqueles vários homens que vão passando pela vida dela, tem o Benny, tem aquele outro que corrigiu os dentes por causa dela, tem o jornalista, tem vários personagens masculinos que passam. Mas, assim, é até difícil você detectar um coprotagonista. A mãe é muito importante, o Benny é muito importante, o zelador, a Jolene, o que corrigiu os dentes, são personagens muito importantes, mas é difícil até eleger um co-protagonista, porque ela está tão destacada naquela selva, naquela multidão, é a história dela, é a trajetória dela, e me faz pensar muito num processo analítico até, que a gente fala de um namorado, depois da mãe, do pai, do irmão, do primo, de um professor, né, de uma celebridade, é uma colcha de retalhos, um processo analítico. Umas aparecem mais, outras aparecem menos, mas é uma colcha de retalhos. E essa sensação que me dá que o Gambito da Rainha, esse roteiro, ele não tem aquela cara de roteiro convencional. O protagonista, o coprotagonista, o antagonista. Não. Assim, são peças de xadrez que vão passando pela vida dela. Essa mulher profundamente solitária, né? que, na minha opinião, ela bebe e ela toma remédio para... os traumas contribuíram, o remédio no orfanato contribuiu, a mãe adotiva ensiná-la a beber contribuiu, tudo contribuiu. Mas, no fundo, me parece que ela tem que encher a cara e tomar aqueles medicamentos, porque é insuportável ser ela. É insuportável sustentar a genialidade numa sociedade que preza pela mediocridade. Só lendo aqui o que o Jefferson falou, a dependência que ela possui pelos remédios como ponto de fuga é tratada de uma maneira visualmente tão interessante na série. Realmente, aquela cena que eu citei, né, Jefferson? Quando ela cai com um pote de remédios, é de uma beleza estética aquilo. Vamos ver aqui o comentário da Aline. Puta, Silvia e Antônio, parece que há uma complementação de opostos.
Em Druck tem a filosofia de vida feliz, contrária à adicção, versus Gambito, com a dependência e os labirintos da mente. Realmente, Aline, eu acho que o penúltimo episódio do Gambito, eu acho que é o 6º episódio, ela é mostrada de um jeito, arrastando latão de lixo, com um monte de garrafa vazia. A casa dela tá um chiqueiro. Assim, mostra totalmente o lado trash, né, da adicção. É verdade. É verdade. Só aproveitando, aquela mãe adotiva, né? Eu acho muito interessante, eu adoro aquela personagem, aquela atriz, na verdade. E a personagem também gostei, porque é como se fosse, ou seja, eu não sei se quem fez ali o papel de apoio do outro foi aquela mãe apoiou a Elizabeth, ou se foi a Elizabeth que apoiou aquela mãe, entendeu? Porque aquela mãe, na verdade, de certa forma, adota aquela menina, que era uma adolescente, numa tentativa de salvar um casamento, né? Salvar um casamento para poder salvar uma situação, ou seja, uma esposa de um fulano de tal, tá? E no fundo, é claro, não dá certo, porque o fulano de tal, de repente, está noutra, né? Então, mais uma vez, o pai, a figura paterna ali, né? Estou falando da função paterna ali, ela vai embora ali, sai de cena. Mas aquela mãe adotiva, depois que ela começa a, enfim, se expressar, se desenvolver nas cenas, eu vejo aquela mulher também com uma certa genialidade, tá? Porque, inclusive, ela gostava de tocar piano. O desejo dela era tocar piano, ser um pianista, mas ela dizia que não dava. Na hora de tocar em público, ela tinha problemas, né? E até que, em um dado momento, ela está num hotel, no saguão do hotel, e senta no piano lá do saguão e toca, e o pessoal até elogia, né? Ou seja, ela se sente bem, a própria Elizabeth se admira e elogia, tá? Então, mostrando um talento, tá? Um talento esse que pode ter ficado, vamos dizer assim, foi podado ou foi aniquilado, né, por uma relação padronizada, tá, de uma cultura do tipo, você vai ser esposa e a esposa faz o papel de esposa, ou seja, né, que é fazer comida, lavar a louça, sei lá o quê, aquelas coisas todas lá. E ela nem trabalhava, ela dependia de uma mesada, né, ela dependia da grana que o marido trazia. Eu falei, bom, como é que um gênio pode viver dependendo de um outro assim, né? Eu diria, não sei se é possível para um gênio, tá? Para uma pessoa que tem essa coisa de genialidade, porque, como eu disse, genialidade não é sinônimo de felicidade e de que vai dar tudo certo na vida, pelo contrário, cara, possivelmente pode ser uma vida extremamente complexa, tá? Em termos de realizações mundanas. Outras realizações mundanas pô, você é um cara de sucesso, você é diretor da empresa tal, vai ter muitas Ferraris. Não vai ter. Eu diria, olha, gênio, você não vê, eu não vi Albert Einstein andando de Ferrari nas ruas dos Estados Unidos depois que ele foi para os Estados Unidos, entendeu? Agora, tem os trick-tricks dele também. Tem que ler a história desses gênios, da Madame Curie, aquela polonesa que foi para a França, trabalhou com relatividade, ela tinha lá os trick-tricks que aparentemente eram ligados às paixões. Ela se apaixonava por homens. Não se apaixonava por todos os homens. Ela só teve um caso com um aluno dela, né? Ou seja, mas para a época, hoje tem um caso com um aluno já é difícil, imagina na época dela. Mas ela era um gênio. Então, aquela mulher pianista, eu também era muito genial nesse sentido. E as duas trabalharam bem, ou seja, no sentido de buscar os seus caminhos. Né? A Elizabeth jogando xadrez, ganhando grana, e essa mãe, então, como você falou, né, introduzindo a Elizabeth nesse mundo de saber beber, é como se fosse o seguinte, a Elizabeth era muito mecânica, entre aspas, na minha visão, muito robô, muito robozinha. Né? Ela entrava numa sala, olhava e precisava de duas regras. Então, olha, a regra aqui é assim, assim, ela já dominava. Tá? Mas na hora de fazer o mise-en-scène, o affaire, o flerte, né? Ela não sabia. Né?
entendeu? Eu acho que ela aprendeu com essa mãe, com a segunda mãe. Com a segunda mãe, exatamente, com a segunda mãe. Tá? Tem aquele jornalista que ensina para ela também alguns lances do flerte. Tá? Estou falando aí do flerte, porque a Elizabeth é, como mulher, né? Eu diria, poxa, Elizabeth, você pode ser um gênio do xadrez, né? Mas como mulher, nota zero, né? Então, eu percebi isso, essa questão da Calma, neurose obsessiva me chamou a atenção não só a grande necessidade de controle da Elizabeth, mas outra coisa que me fez pensar também na neurose obsessiva é a questão da falta de sex appeal, né? Porque normalmente a mulher neurótica obsessiva ela é muito engessada, ela não flerta, ela não é muito cuidadosa com a aparência dela. E quando eu falo cuidadosa, eu não quero dizer o seguinte, a pessoa tem que ficar se arrumando o dia inteiro, pintando o cabelo o dia inteiro, fazendo pose o dia inteiro. Não é isso. Mas a gente percebe isso nitidamente, né? Na neurose obsessiva, a pessoa vai apresentar um trabalho, vai dar uma palestra, às vezes vai com uma cara assim né, de quem acabou de acordar, nem mal passa um pente no cabelo. Né? Eu não estou falando de roupas elegantes, eu não estou falando de camadas, toneladas de maquiagem, não é disso que eu estou falando. Mas, né, pode passar um glitter, colocar um brinquinho, não sei, fazer alguma coisinha assim para mostrar que aquele momento é especial. A neurótica obsessiva ela tem um sério problema em mostrar o lado feminino dela. E isso vai suavizando no decorrer da série. No final da série, ela já tem um penteado mais bonito, ela já se veste melhor, ela já flerta, a estrutura dela já é um pouco flexionada, tem uma herança aí da mãe. E uma coisa que eu acho que é bem importante a gente comentar também, isso não é do campo da psicologia, nem da psicanálise, mas eu acho importante a gente comentar, é que a série mostra toda aquela rivalidade dos americanos com os soviéticos, né? E, inclusive, tinha uma instituição cristã que bancava a Elizabeth para provar a superioridade dos cristãos, né, em relação aos ateus, né, aos ateus comunistas. E, enfim, no final, quando ela anda, né, e antes de pegar o avião para voltar para os Estados Unidos, e ela encontra aqueles senhores de idade na rua jogando xadrez, isso na Rússia, e aí ela vai jogar com um deles, e ela é super bem recebida, ela é super bem acolhida por aqueles senhores. Eu acho que tem duas coisas muito bonitas naquela cena. Primeiro, a gente percebe o quê? Que é um jogo tão importante para os russos, era um jogo tão importante para a antiga União Soviética, que qualquer pessoa jogava. Era uma coisa popular, era uma coisa assim, não era só para profissional. Existiam jogadores amadores, eu achei isso muito bonito. Eu gostei muito do acolhimento por parte desses homens. É como se aquele zelador se multiplicasse, vários zeladores, e mais simpáticos. E, por outro lado, eu gostei da postura dela, porque ela estava ali para jogar xadrez. Ela não estava ali para rivalizar com ninguém, nem para provar que cristão era melhor do que ateu e que americano era melhor do que soviético. Então, eu achei isso lindo, aquele final. E ela joga, ela olha para o senhor que vai jogar com ela começa o jogo com aquela expressão obstinada, como se fosse um jogador profissional. Ela leva a sério, até uma brincadeira. Ela não menospreza o potencial do outro, porque o outro é amador. Ela leva a outra pessoa a sério. Ela não transforma o outro em café com leite. E eu acho lindo. Me parece que naquele momento é como se ela tivesse começado a relaxar, Antônio. Tá, agora eu sou uma vencedora. Agora eu posso jogar por prazer. Ou como se ela tivesse... exatamente. Ou como ela conseguiu, vamos dizer assim, aí eu vou fazer uma abordagem mais como se fosse psicanalítica, porque é como se realmente ela realizou um desejo fundamental, que seria o reconhecimento do pai. Ou seja, o amor e o reconhecimento do pai, na medida que o Borkov, que é o russo lá que joga com ela na última, que derrota ela duas vezes, né? Uma no México, outra em Paris, tá? E lá ele aperta a mão dela
colocando, inclusive, a peça do xadrez, que era o rei, né? Entre a mão dele e a mão dela, ou seja, é um comprimento ali, eu diria, simbólico, pelo jogo do xadrez. Tá? O que poderia ser também considerado uma compulsão, ou seja, o jogador de xadrez, diria, né, tem compulsão por jogar xadrez, ou seja, é uma adicção também, de uma certa forma. Tá? É uma maneira vamos dizer assim, de canalizar uma energia, uma coisa esquisita, sei lá, uma libido, né? Ali. Por exemplo, a gente estava falando... Então, é legal que ela, depois daquele acontecimento, ela volta e senta lá com, eu chamo os velhinhos, né? E com uma certa intimidade. E ela, na verdade, ela está muito bonita, bem arrumada, elegante, né? Mas ela não faz o jogo sensual, entendeu? Ela chega ali, ó, vamos jogar, entendeu? Senta, né? Ela é comentária, vamos jogar. É porque talvez essa seja a forma dela expressar o que ela é, dela ser, né? Tá? Por isso que, quando eu falei assim, pô, ela como mulher, nota 0, eu tô falando a mulher sensual, a sensualidade que é nos ensinado, né? Hoje, pela nossa sociedade. Necessariamente não precisa, ou seja, cada sujeito é um sujeito, então é de cada um querer ser ou não sensual, ou seja, isso aí eu diria. Agora, nas cenas que aparece a possibilidade de um romance amoroso ou de um encontro sexual, né, fica claro para mim, ou seja, que ela não tem não é dela esse negócio de, por exemplo, gozar, né? Eu diria, não, ela está ali, ela até questiona, mas ela faz um questionamento com o Benny, quando o Benny está lá transando com ela, e aí elas estão transando e falando de alguma coisa, tipo assim, cara, vamos ter que pintar o teto. Qual é a cor que a gente pinta? Não, vamos pintar assim, melhor. Estava falando de xadrez, o Benny. Xadrez. Aí ela fala com ele, cara, você está falando sério? E ele está falando de uma jogada de xadrez, né? E ali me ele é mais neurótico obsessivo do muito que ela. mais exata. Ali eu disse assim, olha, naquele grupo dos enxadristas, aqueles maluquinhos, entre aspas, né? Todos são geniais e todos têm um trique-trique. Tá? Ou bebem muito, ou não fazem sexo, ou fazem sexo demais, mas é a compulsão sei lá, é a coisa da genialidade, ou seja, aquilo que o zelador falou, olha, tem um preço aqui, tá? Então, a adicção pode ser vamos dizer assim, a outro lado da moeda de uma genialidade. Agora, o que natural, né? O que é ser genial, ou seja, gênio, né? Voltando para a escola, o ambiente de escola, né? Como você falou, nós vamos para a escola e lá nós temos as regras, que não são as regras do xadrez. Qual é a regra? A gente senta na cadeira, a gente fica quietinho, abre o livro, tá? Se a gente começar a andar, correr pela... Pronto, vai para a diretoria. Vai para a diretoria, Joãozinho, vai falar com a diretora. Não vai o Joãozinho de novo a vida inteira. E às vezes esse cara sofre de... como é que é? Aquela transtorno de déficit de atenção. Toda criança. Não sei das quantas, hiperatividade, né? Falei, cara, isso é apenas um detalhe de um sujeito. Sim. Como é que a gente vai ensinar o Joãozinho a vida? O que se ensina na escola, efetivamente? Né? Não, tem que aprender matemática. Então, arruma uma forma de ensinar o Joãozinho, porque eu diria, olha, esse moleque a gente pode engessar ele o máximo que a gente puder, mas a gente não fez o melhor. Só que aquela história, a gente também não pode criar... Calma, que essa questão que eu vou falar agora é algo para ser questionado. Né? Eu não sei se dá para a gente criar uma escola, né, para cada sujeito. Ou seja, uma mesma escola onde cada sujeito vai ter a sua própria escola, mas no mesmo espaço físico, vivendo na mesma sala. Né? Porque... Eu acho que não é impossível, é bem complexo, é bem difícil, mas não é impossível. Antônio, eu vejo da seguinte forma. As regras precisam ser transmitidas. Existem regras sociais, não tem como. Né? Mas eu acho que dentro da subjetividade de cada um, essas regras poderiam ser um pouco flexionadas. Né? Não tirar as regras, mas ir no caso a caso. E a educação, até por uma questão de facilidade, ela nivela muito por baixo. Eu tive uma professora de faculdade que falou isso para mim. A gente tem que admitir, escolas e universidades não preparam pessoas criativas, não preparam as pessoas para serem criativas, para serem algo a mais. É a mesmice.
né? Então, agora isso não significa que um pode chegar e botar fogo na sala de aula, eu quero fazer essa experiência científica aqui. O outro fica pelado. Não dá também, mas eu acho que dentro de um conjunto de regras, dentro de um conjunto de limites, é importante a gente abrir um espaço para a expressão. Acho que muita gente acaba se desinteressando dos estudos até por isso, porque não, sei lá, falta alguma coisa. Não fácil. Agora, no filme, eu toquei nesse ponto, porque no filme a Elizabeth não vai para a escola. Acho que o próprio Benny também acaba. Eu acho que ele vai no final, ou seja, né? Tem um outro que era apaixonado pela Elizabeth. Aquele que corrigiu os dentes, né? Isso, né? Aquele personagem é fantástico. Mas ela não consegue, ela não dá para ela aquilo ali, cara. E, né, a impressão que eu dou é que ela não dá, não adianta forçar. Ela é de outro mundo, entre aspas, né? Ela é do xadrez, ela é aquilo ali. Não sei o que é aquilo. Ele aprende com ela, né? Ele aprende com ela que ele não tem tanto interesse assim no xadrez, porque para você ser muito bom no xadrez e em muitas outras coisas na vida, você tem que ser obcecado. Você tem que ter ideia fixa. E ele não queria isso, ele queria fazer várias coisas. Também. Eu diria que ele seria como um scanner, né? Tá olhando para o universo e trazendo ideias, enfim. Mas voltando à dicção, então ela aprende a beber acho que com a mãe biológica, né? A mãe biológica. Não, biológica não, com a adotiva. A biológica com a adotiva, perdão, desculpa. Com a adotiva. A biológica conseguia ser 13 sem álcool, olha que talento. Isso. Então, ela começa, ela aprende a beber com a mãe adotiva, na verdade, e aí enche a cara, ela vai aprendendo. Como você falou, tem aquela cena que ela está na casa dela, está um caos, ela arrastando cerveja, garrafas de vinho, sei lá o quê. Tá? E fica lá no buraco dela, acaba. Até porque, acho que isso foi depois que ela perdeu em Paris para o Borgov, né? E em Paris, ela tem uma... Ela perdeu dela mesma, né? Porque ela estava Sim, porque ela ressaca, né? Isso. E é até interessante, porque ela encontra uma mulher em Paris, né? Que ela já tinha encontrado. E ali tem uma coisa estranha para mim na cena, porque fica meio... Não está claro se elas beberam, se divertiram, né? Mas deu a impressão que elas tiveram uma fé amoroso, entende? É interessante. Agora, eu digo assim, para gênios como a Elizabeth, né? Ter a fé, vamos dizer assim, seguir as regras de uma fé que não são escritas, na verdade, né? É muito complicado. Elas entendem muito do xadrez, essas pessoas, né? Se dão muito bem naquele tabuleiro com 74 casas e as peças, mas na hora do relacionamento, né? Relacionamento já é difícil, tá? Relacionamento a dois, eu diria, cara, você tem que ser gênio de xadrez, de outras coisas para conviver a dois, assim, tá? Ou a três. A dois já é complicado, a três, tá? E eu diria, gênios como a Elizabeth, né, é um aprendizado. Eu acho que ela foi aprendendo aos pouquinhos, tanto que quando ela ganha lá na Rússia, a última vitória, ela dá um abraço naquele repórter, que seria aparentemente o cara que chegou mais próximo de um amor, né, homem e mulher com ela dá um abraço muito, na cena, me parece muito carinhoso, é como se ela estivesse realmente, vamos dizer, se introduzindo através daquela vitória no mundo, vamos dizer assim, nesse mundo dos afetos. Tá? Aí sim, ela pode sentar com os velhinhos e falar, cara, vamos jogar nessa do tipo, são os amigos aqui. É uma coisa muito mais livre. Eu percebo que ela fica mais livre da competição, ou seja, como se ali a competição tiver aquela obsessão por competir, vencer, tivesse terminado. E aí ela pode ter o prazer de jogar o xadrez pelo prazer de jogar o xadrez. É a minha visão, não tenho muita certeza, mas a série é muito bonita e a gente pode analisar sobre o aspecto psicanalítico, sobre o aspecto de outras escolas da psicologia, né, a própria escola junguiana, e também podemos analisar
pela moda, eu achei aquela virada dela para... Ela passa a vestir roupas mais elegantes, né? Mais femininas, efetivamente, né? Sensuais, vamos falar sensuais também, enfim. Tem um mote de xadrez, mas o mote de xadrez, eu diria que é mais do diretor que pediu para colocar xadrez em tudo que é lugar, né? Mas ela passa por uma situação na escola, que ela vai no high school lá, que as meninas começam a olhar para ela, com ela usando aquela roupinha dela. Quando ela vai a primeira vez, né? Vai com aquela roupa cinza, aquele sapato ali, nada feminino, a princípio, né? E ela sofre uma exclusão, né? Um bullying, entre aspas, né? Sim, sim. E aí parece que ela saca, porque ela é inteligente, né? Ela saca e ela consegue, vamos dizer assim, até porque, como eu disse, ela tem um viés transgressor, né? Por exemplo, lá quando ela foi lá numa loja comprar um remédio, pegar um remédio lá para a mãe biológica, ela tem uma revista de xadrez que ela se interessa, uma revista de moda, não sei o quê. Eu sei que, no fundo, ela dá uma volta no dono da loja e acaba levando a revista. Mas ele sabia, e ele permitiu. Pode ser, pode ser. Não, exato. Não, mas falou quando ela volta a essa loja, ele diz, né, comenta. Ele comenta, diz, olha, eu deixei você levar a revista, né? Isso. Agora eu lembro. No fundo, teve toda uma rede de conivência, né? Mas isso é interessante, porque essa rede de conivência, a maior parte vem de homens. Né? Eu não entendi se o diretor queria dar... Eu não falei que é o diretor, porque quem escreveu o livro, que é base para a série, é um homem, né? Uhum. Eu esqueci o nome dele agora. Tá? Eu também não lembro. Walter Teves, alguma coisa assim. Mas tem uma rede de conivência, né? E figuras femininas que ajudaram, eu penso na mãe adotiva e penso na Jolene. Porque aquela que dormiu com ela, aquela mulher tentou sabotá-la. Exatamente. Eu diria que é a mãe crocodilo, vamos dizer assim. Agora, isso, eu diria, a gerente lá do orfanato também, apesar de estar cumprindo ali um papel ali meio, vamos dizer assim, protocolar, né? Mas ela permitiu lá que ela fosse participar dos concursos, né? De onde? A Julene também, a Julene, por um lado, ela ajudou e do outro lado ela tirava alguns, fazia um pouco das perversões sádicas dela com a Elizabeth, mas ajudou. A mãe adotiva, eu digo feminino, eu diria que são essas, aí eu não vi outras. Tem uma outra menininha também que na hora que foi jogar xadrez com ela, deu umas dicas também. A maioria foi super fofa, aí ela reencontrou essa moça depois, a moça estava estudando medicina, e ela disse que foi um orgulho, né? Foi uma honra ter jogado com ela, porque ela mostrou que as mulheres poderiam ser vencedoras, né? No jogo de xadrez. O filme, isso, eu achei interessante, porque a série, na minha visão, ela tem um viés, vamos dizer assim, eu diria até feminista, né? No sentido de, na própria fala da mãe biológica, quando diz, olha, vão chegar homens, vão dizer para você fazer assim, assado, né? Mas você até faz, mas depois você passa por cima, atropela todo mundo. Ela não falou exatamente assim, tá? Mas é a minha interpretação. E eu diria, bom, e aí começa uma história, uma trajetória onde essa mulher ela vai justamente penetrar num ambiente masculino, que é o xadrez, mas a mãe biológica dela vem da matemática, né? Que naquela época, matemática era uma mulher estudando matemática naquela época, pelo amor de Deus. Né? Era masculino, era considerado masculino também. E eu não sei se você lembra, quando ela joga, né, xadrez, bem no começo, quando ela conhece essa moça, né, que ela acaba reencontrando, ela menstrua. Ela menstrua jogando xadrez. Eu acho isso tão forte, porque ela faz um rito de passagem jogando xadrez. Quer dizer, é como se ela amadurecesse sexualmente, biologicamente, jogando xadrez. Então, é muito emblemático isso. Quer dizer, o momento da primeira menstruação dela é perpassado pelo xadrez.
Então, essa passagem, né, da infância para a adolescência é marcada é pontuada pelo xadrez. Então, como o xadrez está permeando a sexualidade, o desenvolvimento físico, inclusive, né? Eu acho Isso. isso. E aí, falando daquelas menininhas chatas da escola, ela reencontrou uma das colegas também. E você lembra que a moça estava com um carrinho de bebê e tinha uma Isso. sacola cheia de garrafa de bebida. Isso, exatamente. Exatamente. Porque eu diria, bom, é a contrapartida, né? A contrapartida, ou seja, da mesma forma que uma genialidade vai conflitar com o lugar comum, ou seja, com a média, né? Com a linha da normal, e às vezes acaba levando, ou seja, o gênio a entrar em contato com essa compulsão, com essa adicção, tá? E aí depende de cada um como é que ele vai lidar com isso, né? Mas o A muito dona, a dona de comum casa, a dona de casa também também tem sofre que isso. beber. E sim, sim, porque ela está ali fazendo um papel, é como se eu estou pegando um sujeito e botando num papel, né? Um sujeito que eu digo, bom, qual é o desejo daquela mulher, né? Daquele sujeito. É como Né? se existisse até um meio termo que é muito difícil de alcançar, né, Antônio? Elas estavam em extremos. A Elizabeth estava naquele. Ela era a diferentona, né? Diferentona, E a exatamente, um outra, ponto fora da curva. a outra era o senso do senso do senso comum. Então parece Exatamente. assim que existe alguma coisa no meio. E nenhuma delas estava nesse meio. Uma era diferente demais e a outra estava comum demais. Isso, E os exatamente. opostos acabam se tocando, né? Os extremos acabam se tocando. Isso mesmo. Então, agora em termos, só para terminar a minha parte, eu diria assim, ou seja, a genialidade na humanidade, ou seja, se nós for ver a história dos gênios da humanidade, né, eu diria, olha, é interessante, porque nós vamos encontrar essas adicções, essas coisas esquisitas em todos esses gênios, cara. Tá? Por exemplo, vou pegar aquele Galileu Galilei, por exemplo, a história dele, né? Eu diria, pô, ele escapou da fogueira, não porque ele foi somente um gênio, mas porque ele era malandro ali, ele foi malandro o suficiente para ficar vivo. Né? O Giordano Bruno não foi, mas também tem questões políticas envolvidas. Mas, de qualquer forma, o Galileu se escapou da fogueira, mas ele teve que pagar o preço dele lá, ficou em prisão domiciliar, não foi tão simples. Mas ele tem uma história também. A história não é só o convívio com o álcool, a gente já pensa logo no álcool, mas não é. Ou seja, às vezes o cara tinha uma mulher, mas aí tinha outra, teve filho com não sei quem, ou seja, a coisa não funciona no trilho o tempo todo para esse cara. Você pode estragar sua vida de muitos De modos. muitas É formas. legal. Isso, estragar entre aspas, né? Ou seja, isso. Tá? E outros, se você for analisar. Então, a Elizabeth, como uma genialidade, eu diria, como o próprio zelador lá, acho que é o Mr. Shebel, ele falou, olha, cara, tem para cada esse dom, né, tem um preço, né? Tem, né, que nem uma moeda tem duas faces, vai ter um preço para esse dom. E o ponto é o seguinte, como é que a gente vai pagar? Agora, voltando a que você falou, cara, ela parece estar numa estrutura neurótica obsessiva, e é realmente, porque ela tem a compulsão, ela tem a obsessão, né? Assim, falando de termos fenomenológicos, né? De comportamento, tá? Ela tem o gozo quando jogar o xadrez para ela é um gozo efetivo, ela goza muito ali. O gozo que eu estou falando do gozo que o Lacan fala, né? Ou seja, ela tem o gozo na hora da adicção, que é no álcool, por exemplo, no próprio remedinho verde que ela tomava, né? Tá? Então, me parece, a única coisa que destoou, eu diria, foi aqui na hora do gozo, numa experiência sexual, vamos dizer assim, mais ligada ao corpo e ligada às questões. Um gozo genital, por exemplo, né? Eu não percebi nela, nem nos outros, nem o Benny também. O Benny estava ali transando com ela e estava calculando sobre peças. Ou seja, falei, bom, é uma característica desses caras, né? Então, é assim, dá a impressão. A única coisa que eu verifiquei e estava pensando não tem a ver com a psicanálise. É que essa turma, parecido com a Elizabeth, com o Benny e com aqueles outros lá, o Dentinho lá,
Dentinho não, o cara que trocou os dentes, O né? que consertou os dentes, eu não lembro o Isso, nome dele. eles me parecem pessoas que estariam no espectro, que eu chamo de espectro neurodivergente, né? Que seria onde está, por exemplo, os autistas, eu vou chamar os autistas leves, tá? E que são completamente diferentes, são muito, muito diferentes. Assim, se a gente olhar direitinho, a gente vai ver, né? Porque muitos deles, principalmente as mulheres, conseguem disfarçar muito bem. Ou seja, como se conseguisse falar, cara, eu vou ser normal, mas eu não sou normal, mas vou parecer normal. Mas não vai dar para ser normal o tempo todo, dá para perceber essa diferença. E aí parece muito com o neurótico obsessivo também, tá? Mas, enfim, ali eu diria, eu acho que ela pode sim ter uma estrutura, estar numa estrutura neurótica, né? No tipo clínico obsessivo compulsivo. Até porque a única coisa foi isso, ela não goza muito na parte específica sexual, vamos dizer assim, genital. Né? Eu falei genital só para falar do encontro sexual básico que a gente conhece aí, tá? Porque fazer sexo, a gente pode fazer sexo pensando, cantando, ou seja, não precisa ser simplesmente genital. Agora, que ela goza muito jogando xadrez ou goza muito bebendo, eu diria goza bastante, cara. Quando começa, não para, entendeu? Bom. Ai, Antônio, que delícia de bate-papo. Eu vou mostrar o trailer agora do Gambito da Rainha para inspirar as pessoas. Ok. Vale muito a pena essa série. Vale mesmo. Men are gonna come along and want to teach you things. Doesn't make them any smarter. You just let them blow by, and you go on ahead and do just what and how you feel like. Someday you're gonna be all alone, so you need to figure out how to take care of yourself. Tell the readers of life how it feels to be a girl among all those men. I don't mind it. Chess isn't always competitive. Chess can also be beautiful. You're an orphan, Beth. I'm fine being alone. I feel safe in an entire world of just 64 squares. How creativity and psychosis often go hand in hand. Or for that matter, genius and madness. There's no player in the world as gifted as you are. There is one player that scares me. Who? The Russian. Don't take me over. He's a world champion. I'd do anything for you. I'm supposed to go to Russia, but what I want is a drink. I'm worried about you. Don't take me over. Right. What on earth for? Maybe it's in my blood. My mother went crazy. Went crazy or always was? I don't even know if I'm good enough. The best there is. Except for the things that I do. You've got your gift, Except for the and you've got what it costs. things that I do. Hard to say for you what that will be. Aquela cena dos comprimidos, né? Isso. Aparece Muito legal. No final. Ai, Antônio, muito. Só mais uma coisa que eu queria complementar. A questão do relógio, né, que é usado no jogo de xadrez. Isso, Essa questão temporal sempre marcada. Isso também me passa uma coisa muito neurótica obsessiva. Tem que controlar até o tempo. Né? Eu acho fantástica essa série. Mais uma vez recomendo. Antônio, mais uma vez, muito, muito obrigada pela participação. Muito obrigada a todos que ficaram aqui, que comentaram.
Um grande beijo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Silvia.